Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni, analista, CNP e técnico, e estou aqui hoje para falar para vocês sobre um planejamento. Não chega a ser uma estratégia de como investir ou começar a investir caso você me escute e me assista e não tenha ainda investido nenhum realzinho na Bolsa de Valores, como começar a investir na Bolsa em 2024. Vale a pena começar a investir na Bolsa de Valores Ibovespa brasileira em 2024? Pois bem, o intuito desse vídeo aqui, pessoal, é ser um conteúdo atemporal de consumo aí ao longo do ano que vem inteiro, porque eu vou compartilhar aqui não uma estratégia, como eu comentei, mas principalmente um planejamento, né? Como distribuir os seus recursos financeiros com destino sempre, né, para investimentos. E o foco desse vídeo aqui, para não ficar muito longo, vai ser ações e ações no mercado brasileiro, Bolsa de Valores, o Ibovespa. Beleza? Esse é o principal intuito do vídeo, pessoal. Disclaimer na telinha para vocês. Considerem todos se inscreverem aqui no canal. Eu sou o Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje vai falar muito para você que quer começar ou está pensando se já investe, se vale a pena continuar a investir na Bolsa em 2024. Esse primeiro slide, pessoal, vocês sabem, todos que me acompanham aqui há algum tempo, sabem que os meus vídeos são simplórios, né? Então não sou um mestre nas artes aí do audiovisual, mas a minha ideia é mostrar nesse primeiro slide, além do título, né, ser o próprio título do conteúdo, é dizer que caso o mercado Bolsa de Valores brasileira entre em um bull market, entre em um mercado de alta, nós vamos ter aqui, obviamente que já existe um excesso de conteúdo e informação sobre bolsa, gerando ali praticamente diariamente, né, um pouco de ansiedade para nós investidores, pessoas físicas, né, onde colocamos o nosso recurso, né. E a ideia desse primeiro slide era mostrar para vocês, pessoal, independente da quantidade de informação que a gente receba dia a dia, da quantidade de ativos que nós podemos ali estar alocando o nosso recurso, 2024, se você quer começar a investir na Bolsa de Valores, tenha foco. Por quê? Porque provavelmente quem começa a investir e é um pouco precavido ou responsável, para dizer o mínimo, começa investindo com pouco. E quanto menor o seu recurso, maior tem que ser a sua concentração em um ativo específico, ou em uma bolsa específica, ou em uma classe de ativos específicos. No caso aqui do vídeo, a gente vai falar muito sobre em uma classe de ações que pagam dividendos. E o conteúdo aqui eu vou compartilhar 4 ações que vocês estão vendo na telinha aí, que são ações da minha carteira pessoal. A gente está olhando aí para a Klabin, a gente está olhando para a Engie, para a própria B3, Nave Mãe, e a Porto Seguros. E essas companhias, pessoal, fazem parte da minha carteira para longo prazo. Fazem parte da minha estratégia, então, para ter uma previdência privada, vamos assim dizer, e em alocação de recursos. A gente pode ficar bilionário, milionário ou rico de duas maneiras, né? Trabalhando e investindo tempo no trabalho e gerando essa riqueza, ou de fato adquirindo via riqueza de um trabalho ou especificamente de um momento da nossa vida, adquirindo bens, equity, né, ativos. E esses ativos vão trabalhar, entre aspas, para a gente, sempre com as duas premissas, né? Tempo e aporte. São as duas coisas que nós temos que fazer para os ativos que nós investimos, gerar renda suficiente ou gerar renda, que assim seja. A gente nunca sabe o que é suficiente, depende do momento de vida de cada um e do nosso momento de vida também, muda muito, né? Mas o fato é que essas duas maneiras, a primeira, o tempo, joga contra, né? Quando a gente trabalha, a gente tem que investir muito tempo ali, um tempo ativo. Nós estamos trabalhando ali, direto ou indiretamente, a gente tem que gastar ali, tem que investir tempo e esforço para gerar essa riqueza e se transformar em um milionário, um bilionário, trilhardário, daqui a pouco vai ser comum, tá? Já na parte das aplicações financeiras, ou seja, dos ativos, do equity, não necessariamente a gente precisa trabalhar, tá? A gente, na verdade, tem que só aplicar e esperar. Então é tempo e aporte. Nessa categoria, para 2024, vale a pena começar a investir na Bolsa, pessoal? Eu considero que sim. Vale a pena começar a investir na Bolsa de Valores em 2024. E esse plano que eu estou compartilhando com vocês, pessoal, por mais simplório que seja, é justamente o plano que eu tenho na minha cabeça sempre. Tá? E aqui a gente vai adentrar um pouquinho sobre ele nesse exato momento. Tá? Então deixa eu pegar o meu apoio para também olhar para esse gráfico bonitão. Então nós estamos vendo lá como alocar recurso para investimentos em 2024. Vocês podem ter uma folha como essa que eu tenho. É um gráfico terrível, esse aí, um funilzinho. De novo, sou péssimo em audiovisual aqui. E se você vai começar a investir na Bolsa de Valores em 2024, foque em ações pagadoras de dividendos. Isso é praxe, o nome do canal chama Clube dos Dividendos, então é um bom destino aqui para você. Mas mais do que isso,
Tá? Eu tenho percebido que a literatura de dividendos e a literatura de uma carteira de ações para a Previdência, ela é muito focada, tá? A fonte, tá? Ela sempre é extraída, ou quase sempre, do mercado americano. Então, boa parte dos livros, pessoal, que falam sobre formação de carteira, formação de portfólio, vão ter a palavra lá diversificação, diversificação, diversificação. Tá? Principalmente porque teve como base, por exemplo, o S&P 500, que de fato tem muitas empresas líquidas e muitas empresas pagadoras de dividendos, muitas empresas que geram fluxo de caixa livre, que têm dividendo ali de maneira estável, tá? De indústrias estáveis. Aqui no Brasil o buraco é um pouco diferente. Tá? Além de ter menos companhias que são estáveis, seja na indústria ou seja nos seus fundamentos, tá? Menor ainda são as companhias que têm liquidez suficiente para você aproveitar todo esse funil que eu vou comentar e já vou dar logo um zoom, embora eu acho que esteja em boa nitidez para vocês. Na parte do topo do funil, pessoal, eu coloquei 4 ações pagadoras de dividendos. E eu coloquei logo embaixo ali, ó, baixa diversificação. Então aqui vai a primeira dica, o primeiro insight para você que vai começar a investir em 2024, vai manter os investimentos em 2024, caso o mercado, e aí na observação você coloque ali, entre uma tendência de alta, a bolsa de valores. É muito importante, se você está iniciando ou se você já tem uma certa quantidade de investimentos feitos e uma alocação em ações já executada, efetuada, você diminuir a diversificação, tá? Diminuir o leque de ações que você está investindo, porque diversificação no Ibovespa, principalmente em qualquer bolsa de valores, mas, no Ibovespa muito mais, porque nós somos bem cíclicos aqui, seja em juros ou seja em relação a commodities. O período de diversificação é o período de baixa da bolsa. É o período de lateralização da bolsa. Recentemente, caso em 2024 ou já em 2023, isso falo com vocês dia 26 de novembro, né? Nós rompemos máxima histórica, entramos em um mercado tecnicamente de alta. Tá? Nós tivemos aí 2021 a 2023 para diversificar. 2024, se nós entrarmos em alta, não acho, não creio, não farei nenhum tipo de diversificação. Muito pelo contrário, eu vou focar e muito, tá, em determinados ativos, tá, para eu conseguir esmiuçá-los o suficientes para fazer eficiente os meus aportes. Principalmente se você é iniciante, pessoal, eu não vejo por que você ir para mais de 4 a 6 ações e montar uma carteira nos primeiros 2 anos por ali de 4 a 6 ações. Você ter foco, tá? 1 ou 2 fundos imobiliários. Você vai ter ali 6 ativos, tá, para fazer gestão, 8 ativos para fazer gestão dos aportes mensais. Legal? Ir além disso é bonito no livro, tá? Mas é muito penoso para você. Quanto maior o foco, porque diversificação no começo, eu acho que de certa maneira justifica a ignorância. Você tenta ali mitigar uma coisa que você não sabe, tá? Por isso você está diversificando ali para tentar mitigar a ignorância. Normal, todo mundo acho que já passou por isso na vida, seja em ações ou em outra tarefa que foi executar, tá, no trabalho cotidiano. Na minha opinião, seria a primeira dica, menos diversificação. Foco, tá? Centralize mais os investimentos, tá? Ao invés de diversificar, se você está começando. E se você já é experiente e está olhando para o mercado, que nas observações você colocou aqui do lado, estamos subindo, a tendência é de alta, foque também em menos diversificação. Por quê? O momento de diversificar, de comprar as empresas caindo e várias caindo e agora estão subindo e sua carteira está rentabilizando, é durante o mercado de baixa, é durante um ciclo de baixa. Se enfrentarmos então um ciclo de alta, tá? E aí você pode colocar na sua observação aqui, ciclo de alta, por exemplo, você escreve na sua observação, no seu aplicativo aí, no seu aplicativo preferido, né? Ibovespa em alta, tá? Aqui, tanto para você, investidor de iniciante ou já experiente, tá? O Ibov em alta não é o momento de você diversificar, tá? É o momento de você concentrar. Por quê? A partir do momento que você concentra, na minha opinião, você vai usufruir desse vídeo aqui, desse conteúdo. Porque você vai ter tempo, foco e muito conhecimento, ou vai sair da superfície, da superficialidade. Nossa Senhora! Vai deixar de ser superficial. Enganando aqui, torcendo toda a minha língua aqui. Mas vocês, creio que tenham entendido, vão deixar ali de ser ignorantes em 4 a 5 ou 4 a 8 ativos, tá? E vão conseguir baixar um pouquinho o funil, que é a parte de distribuição de renda ou distribuição de recurso e otimização do portfólio dos aportes mensais, principalmente dos
aportes mensais, ou da alocação de recurso. E esse é o grande objetivo aqui desse slide. Caso o Ibovespa esteja em alta, ou você comece a investir em 2024, então iniciantes, comece a investir, os investimentos, não diversifique, concentre. Concentre onde? Ações que pagam dividendos, logo a gente chega, tá? Aqui eu dei alguns bons exemplos, mas o YouTube está lotado de bons conteúdos sobre isso. Eu vou utilizar uma dessas empresas aqui para vocês analisarem de maneira bem superficial, mas isso aqui, pessoal, sobre empresas que pagam dividendos, o canal aqui está repleto de conteúdos e o YouTube também, tá? Mas a partir do momento que então você respeita essa essa concentração, tá? Você vai conseguir ficar craque nesses ativos. E aí você pode então distribuir os aportes de acordo com o seu cenário macro, que é algo que também o canal aqui, tá? Também o canal tem vários conteúdos. Cenário macro seria uma terceira pernada aí de conteúdo para você também estudar. O que é cenário macro, Bruno? A gente está olhando aí para os grandes indicadores econômicos. Vamos olhar para a inflação, para juros, preço de commodity, câmbio e um pouco de geopolítica. Também é sempre bom saber. Entre geopolítica e conhecimento também da dinâmica e agenda política, tá, dos governos, seja Brasil, e aí a gente coloca a China e Estados Unidos como sendo os principais, tá? A partir do momento que você escolheu de 4 a 6 ativos, tá? Eu falei aqui 4 ações, pode ser 2 fundos imobiliários, 4 ações, 1 fundo imobiliário, 6 ações, nenhum fundo imobiliário. Aí esse vídeo aqui não vai chegar a ser tão específico. Quem precisar de ajuda em alocação de recursos, pessoal, aqui no Clube dos Dividendos nós temos a parceria, né, com a Genial. A Genial é nosso escritório oficial. Então sempre vou fazer merchan para vocês. Fiquem à vontade para abrir conta com a gente. O escritório é físico aqui em Jundiaí, onde eu moro. Tá? Então o link vai estar na descrição para vocês, caso precisem de ajuda específica na criação, tá, de portfólio. Bom, a gente volta aqui para o primeiro slide, não, mas para o segundo, para continuar o nosso papo. E o papo vai ser o seguinte, pessoal, se você está começando a investir, tá, principalmente aqui o segundo funil é importante para você. Pense em porcentagem, não pense em valor nominal, embora eu coloquei aqui 3 exemplos de valores nominais, 250, 500 e R$1.000 por mês, que você tem a possibilidade, tá, de a possibilidade de investir depois dos seus custos mensais todos, sobrou essa graninha e você vai destinar para investimento, tá? Seja 250, 500 ou R$1.000. Aqui nesse primeiro funil, para 2024 especificamente, pensando no ano que vem, pessoal, contexto então 2024, o que nós temos na observação aqui? Uma próxima observação, então. Juros elevados no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil ainda, embora nós estejamos cortando. Agora nos Estados Unidos não cortamos, não subimos mais, estamos parados, mas estamos alto, né? 5,5% Fed Funds. Então juros elevados, pessoal, por mais tempo, agora o tempo impacta mais do que o número específico, tende a bater na atividade econômica. Então juros elevados, vírgula, atividade econômica. Tá? E não vai dar para eu enquadrar aqui, né? Vai ficar muito bonitinho, tá? Mas confesso que em algum momento ficarei craque em áudio, visual, principalmente no visual aqui para editar. Observações para 2024, pessoal. Os juros já estão elevados nos países desenvolvidos há um bom tempo. Vai completar aniversário de ano. E aí nos países emergentes nós estamos descendo, mas ainda o Brasil, por exemplo, o maior juro real do mundo ainda, tá? Então isso é uma observação. Podemos ter uma leve, branda recessão ou podemos ter uma super recessão. Tá? Ou seja, a atividade econômica está na observação de 2024. Na minha opinião aqui, quando? Março para frente. Tá? Nós podemos ter ali 1 trimestre, 2 trimestres recessivos, PIB negativo, por exemplo, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Aqui nós já estamos no 0 a 0, no terceiro tri aqui já a atividade econômica deu uma paradinha. Por que eu estou falando disso, pessoal? Porque essa observação é o meu cenário base. Podemos ter uma desaceleração um pouco mais fortinha em 2024. Com isso, o mercado de ação em 2024, para quem está começando principalmente, e você que já está ali experiente, é legal, minha opinião, dividir de 1 a 5%, tá, do seu aporte em ações tradicional, tá, do seu poder de aporte mensal, é legal, na minha opinião,
sacar de 1 a 5% deste valor, ou destes valores, depende de qual é o seu aqui, né? E deixar num fundo aí com liquidez diária, num CDIzão da massa, tá? E aqui eu dei alguns exemplos nominais, né? Se você investe 250, seria R$ 8,75, quinhentão, R$ 17,50, milão, 35, tá? É você separar essa graninha aqui, tá? E não comprar ação. Fazer um plano recessão. Plano atividade econômica. Aqui no Brasil nós temos diversos produtos para você investir com liquidez diária. Sempre faço merchan da Genial, mas qualquer corretora, pessoal, vai te oferecer um monte de produtos ali, tranquilos, para você ir colocando essa graninha. Sempre pensa em porcentagem, pessoal. Então, de 1 a 5%, eu acho legal para 2024 ter ali o Bolsa Recessão, né? Ou o Fundo de Estabilização Recessão. Por quê? Porque esse dinheirinho ali rendendo no CDI, que é uma maratona, né? É um corredor de maratona, ele vai sempre render alguma coisinha, tá? E esse dinheiro rendendo com liquidez diária, caso a atividade econômica, de fato seja impactada ano que vem, a bolsa, as ações podem cair, podem ceder acima de 10%, vamos colocar acima de 15%. Isso no mês, isso no trimestre, isso no ano. Tá. Esse dinheirinho de 1 a 5% mês a mês sendo construído, pessoal, porcentagem sempre mais importante, então é um pragmatismo, todo mês você vai liberar esse dinheirinho e não vai aportar em ações, vai de fato ali deixar o seu caixa mais volumoso, sempre aplicando. Tá? Sempre aplicando, seja em LCI de curto, 3 meses mínimo, assim você não paga imposto, seja em CDB mensal, pagando imposto, ou seja, por exemplo, em fundos de liquidez diária, que aí você tem de fato muita agilidade. Tá? Mas é bom você fazer esse caixinha, porque estamos em um ciclo macroeconômico que não é papo desse vídeo, suspeito para ter pelo menos aí um trimestre a 2 recessivos. Isso pode gerar quedas de 15% ou mais por cento. E aí você vai ter caixa para aplicar além dessa graninha aqui, você vai ter o caixa, a gordurinha que está sendo feita. Na minha opinião, pode começar a fazer já, inclusive. Tá certo? Pode começar a ser feito já. Bom, essa é uma primeira parte para quem está começando e vai começar em 2024. Tenha essa reservinha dentro do dinheiro que sobra para investir. Você tira 1 a 5%. Eu fiz o exemplo de 3,5%. Tá? Fiquei no meio do caminho. Beleza? Um segundo ponto, dentro das ações líquidas que pagam dividendos que você escolheu, de novo, de 4 a 6, pessoal, passar disso você vai começar a ficar maluco, principalmente se você está investindo, começando a investir, vai ser muita informação e pouca eficiência, tá? Nas empresas, já falo por que pouca eficiência. Nós vamos agora para 1 a 5% também, tá? Desse valor aqui, para 2024, se você está iniciando, pessoal, essa parte aqui de 1 a 5%, não deve ser para você, porque iniciante não vai saber de opções, tende a não saber de opções, e ponto 2, iniciante tende a não ter, tende a estar na casa aqui dos 250, se você de repente está nessa casa 200 ao 500, pessoal, não é legal aqui olhar para essa parte ainda, tá? Ainda não é legal. Quando você tiver patrimônio suficiente para investir 500, para gerar renda e investir 500, ou de 1.000 para cima, pessoal, já estamos nessa fase aqui, ó. Você pode ter mais um ponto a agregar desse vídeo, assim espero, que é a liquidez mensal para opções. Então, uma liquidez mensal de 1 a 5% vai para a recessão, já que 2024 o cenário macro não é tão assim 100% ações, e 1 a 5%, pessoal, para você que já tem renda superior para aportar a R$1.000, você pode destinar e deve destinar para as operações com opções. Tá? Opções o quê? Dividendo sintético, tá? Que é vender put e vender call sempre coberta das ações que você tem em carteira. Qual que é o asterisco aqui, pessoal? Somente blue chip, somente empresas de boa capitalização vão ter aqui os dividendos. Tá? Vão ter aqui as opções líquidas o suficiente. Então aqui é um mercado em evolução, em desenvolvimento. Mas por que eu coloquei nesse vídeo aqui para iniciantes? Porque é bom começar a estudar já. Tá? Então dividendo sintético, como fazer, venda coberta de put, venda coberta de call, é muito legal, porque você aqui, bem sucedido e feito de maneira responsável, você vai ter muito mais renda, tá, do que simplesmente somente recebendo dividendos orgânicos da companhia. Então a gente vai tentar receber dividendo orgânico e
sintético. Tá? Essa parte também pode ser destinada aqui de 1 a 3%, 1 a 5%. Tá? Eu acredito e é estatístico, vale muito a pena. Tá? Eu sempre falo do Jimmy Carvalho aqui, que é o meu parceiro não, meu mentor aí em opções, embora eu não consegui ainda terminar o curso dele. E logo aqui no canal Clube dos Dividendos vai ter papo sobre opções, porque eu vou ficar craque nisso, é um desejo pessoal meu. Tá? E por último, pessoal, aqui também, não o iniciante, mas já o que tem um pouco mais de experiência e também um capital ali acima de R$1.000 por mês para investir, ou de 500 a R$1.000, aqui pode ser de 500 a R$1.000, opções também, tá? Mas principalmente o iniciante e o cara abaixo de R$500 por mês vai ter dificuldade, que é utilizar de 0,5% a 3% da renda, tá? Aqui não é do dinheiro necessariamente que você aporta, 250, 500 ou R$1.000. Aqui, o mais ideal é você ser disciplinado o suficiente para do seu portfólio, tá? Do seu dinheiro em garantia, não de portfólio, daquele dinheiro que você tem na corretora, sobrando ali, que pode estar na liquidez mensal. Tá? Então, dentro do que você deixou para liquidez mensal de recessão, você extrair 0,5% a 3% deste montante aqui. Ó. Então, aqui o cara já 5 anos, 10 anos de bolsa, tá? Que, na minha opinião, tem que começar a também ter carinho com as operações para trading, que vai utilizar de 0,5% a 3% de uma reserva de emergência, 0,5% a 3%, 0,5% a 5% se você for super, tá? Vamos dizer assim, agressivo, para colocar esse dinheiro para risco. Tá? Que aí seria o trade residual. O que é o trade residual, pessoal? Você vai investe já na empresa X, na Engie, por exemplo, tá? Mas na análise técnica, a Engie aos R$39 está em um suporte. Você quer comprar. Você compra 100 ações nesse suporte dos 39, tá? Investe ali uma graninha legal. Só que dessas 100 ações, 20 você vai sair aos R$39,50. 80 você vai levar para longo prazo. Então você faz um trade, tá? Com uma parte, um residual, tá? Você faz um trade. Tá? Isso é muito legal. A mesma coisa para position e swing trade. Aqui serve muito mais como hedge, tá? Você vai tentar ali especular na parte contrária, em uma ação concorrente, uma empresa concorrente. Você libera uma liquidez mês, você tem uma liquidez mês de acordo com a sua reserva, tá? Que para 2024 é a reserva recessão, tá? Na minha opinião pode ser chamada assim. Você vai ter essa porcentagem de grana aqui para utilizar para risco. Ou seja, você aceita perder tudo, tá? Você aceita perder tudo. Aqui, pessoal, na liquidez mensal para opções e na liquidez mensal recessão, você não perde, tá? No máximo, nas opções, o que você vai ter que fazer é comprar o ativo ou vender o ativo que você já tem. Porque a gente está falando de venda coberta. Tá? A gente está falando de venda coberta. E opções, quando você lança, quando você vende, você não precisa ficar tão de olho na volatilidade. Ali, sei lá, a opção está gorda ou não. É assim, sempre bom pegar um prêmio mais gordinho, né? A gente sempre vai lutar por prêmio, mas esse é um papo um pouco mais avançado aí para quem gosta de opções. Mas aqui pode ser feito nas ações líquidas mensalmente. Então, ambos vão ajudar a construir o seu patrimônio. Opções pode fazer no máximo você ter que vender, tá? A ação querida, se você vender uma call, por exemplo, ou comprar um lote, ou quantos lotes forem aí que você lançou na opção, tá? Caso você seja exercido numa venda de put, tá? Se vocês quiserem vídeo sobre isso, eu já tenho conhecimento suficiente para falar um pouquinho sobre dividendos sintéticos, eu manjo até. Beleza? Então, pessoal, aqui finalizo essa primeira parte de planejamento. Estamos aí com 24 minutos, tá? E eu digo para vocês um exemplo, tá, da minha carteira. Aqui eu coloquei a B3 e o exemplo é justamente dela, um rápido movimento. Entre no site do RI da empresa específica, digite lá o nome da empresa ou o ticker, o código da ação. Aqui é B3, SA3, espaço RI, tá? E vá na apresentação institucional, que são os slides mais simplórios, tá? Que a gente tem mais facilidade de entender, tem mais gráfico, é bem visual, tá? Participe das videoconferências se você tiver tempo, tá? E olhe lá, por exemplo, quanto de caixa gerou a companhia. É um dos principais indicadores ali para você, iniciante, metrificar ou pelo menos fazer um filtro bom das empresas pagadoras de dividendos que você quer ter para 2024. Eu escolhi 4 geradoras de caixa aqui,
Tá? 4 grandes geradoras de caixa aqui. Por quê? Porque lá na apresentação institucional, no RI, a gente consegue enxergar essa geração de caixa. Tá? A gente consegue ver que nos 9 primeiros meses de 2023, a B3, por exemplo, fez 944 milhões de caixa. Um dado aqui de curtíssimo prazo. Beleza? O segundo ponto, vá ao site da empresa ou utilize a plataforma que você mais gosta aí de informações financeiras. Tá? Eu estou utilizando o scanner da Bolsa, parceiraço do canal aqui também, e veja os dividendos médios dos últimos 3 a 5 anos da companhia, se possível líquido, aqui na plataforma é líquido, tá? Para você fazer a projeção, tá, de um preço teto. Como que a gente faz a projeção de um preço teto, pessoal? Basta você pegar a média líquida dos últimos 3 anos, aqui a B3 é 0,62, tá? E estipular, no caso da regra de Bazin, 6%. Você espera, no mínimo, 6% de renda passiva ao investir nessa companhia, esperando 62 centavos por ano. O preço teto, tá, é 10,33. E aí, se a empresa estiver abaixo desse preço teto, você pode ir lá naquele slide de operacional, né? Você pode definir que, esse mês eu vou tentar investir um pouco mais, utilizo menos aqui, separo menos para liquidez mensal da recessão, tá? E invisto mais na companhia. Por quê? Porque a companhia está barata no seu preço teto, não no preço alvo. Preço teto, certo, pessoal? Olhando para renda, tá? Dinheiro no bolso, tá? E aqui não é uma certeza, mas é uma projeção fundamentada nos dividendos médios dos últimos 3 anos, tá? Então essa é uma primeira parte. A segunda parte dos dividendos é fique familiarizado com os meses de pagamento, porque esses meses de pagamento trazem volatilidade. E você que é mais experiente, isso mexe com opções, isso mexe com os preços, com o gráfico, também DataCom, DataCorte. Então olhem ali o histórico de meses, qual é a política de dividendos da companhia. Mais um passo, olhe o valuation, tá? Valuation da companhia histórico, ou seja, foco, pessoal, da B3, como que o mercado precificou ela, tá? No contexto de 2013 para cá, qual foi a média do indicador preço-lucro, por exemplo, já que é uma empresa lucrativa ao longo de todos esses anos. A média foi 20. Hoje negocia 17,80. Opa, pode ser então que para B3 eu não tire 3% para a reserva de recessão, eu tire 1,5%. Por quê? Porque está barata no valuation, está barata por dividendos, vamos assim colocar. Tá? E por fim, análise técnica. Tudo isso, pessoal, vocês têm organizadinho, tá? Uma boa parte disso vocês têm organizadinho aqui no canal. Quem gosta do macro e da análise gráfica vai ter o Macro Trader, que é o único conteúdo educacional pago aqui do canal, link na descrição. E se você precisa de assessoria para montar sua carteira ou assessoria de fato, também temos um escritório físico presencial em Jundiaí, mas a gente atende o Brasil inteiro. Os 2 links principais na descrição. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.